Boa noite. Olá, boa noite. Polícia Federal prende 10 suspeitos de preparar ações terroristas nas Olimpíadas. Notícia repercutiu também na imprensa internacional. Mulher do marqueteiro João Santana admite caixa 2 na campanha de Dilma Rousseff. E o Ministério Público Federal de Brasília reitera a acusação contra Lula e Delcídio do Amaral por obstrução à justiça. E você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Sérgio acaba de comer a melhor torta de palmito da sua vida. Sérgio chegou pelo metrô da linha 4 amarela. Já o palmito veio com o seu Domingos pela Dutra até as mãos da Ana. A Ana vem cedinho pela Bandeirantes porque sem ela o palmito não viraria torta. E a torta ficaria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, metrôs, barcas e aeroportos para que todos tenham as melhores tortas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que você chega lá. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Hoje no Todo Seu tem entrevista com o jornalista Pablo Miyazawa sobre a cultura pop e dicas do quadro Conselheiro Amoroso. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. A prisão de pessoas suspeitas de planejar um atentado terrorista durante as Olimpíadas dominou o noticiário hoje aqui no Brasil. A Polícia Federal cumpriu 12 mandados de prisão, 10 pessoas foram presas. A operação batizada de Hashtag foi realizada em 10 estados: Amazonas, Ceará, Paraíba, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Além dos 12 mandados de prisão temporária por 30 dias, prorrogáveis por mais um mês, a Polícia Federal cumpriu ainda 2 mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a ir prestar depoimento, e 19 de busca e apreensão. Não foram divulgados os nomes dos suspeitos e para onde eles foram levados. As prisões ocorreram por suspeita de ligação dessas pessoas com o grupo terrorista Estado Islâmico. Os envolvidos participavam de um grupo virtual denominado Defensores da Sharia, a lei islâmica. Pela manhã, o presidente interino Michel Temer se reuniu com ministros para discutir a operação. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, participou do encontro. Em entrevista coletiva, Moraes afirmou que os detidos nunca se encontraram pessoalmente e que o contato ocorria através da internet e pelos aplicativos WhatsApp e Telegram. O monitoramento já ocorria havia meses. Agentes da Polícia Federal, inclusive, se infiltraram nestes grupos para obter informações. O ministro destacou que os suspeitos não tiveram contato direto com membros do Estado Islâmico e que se trata de uma célula amadora. Apesar de não ter registros de contatos diretos com terroristas, um dos suspeitos sondou uma empresa de armas no Paraguai para comprar um fuzil AK-47, mas a aquisição não foi feita. Qualquer célula organizada não iria procurar comprar uma arma pela internet, certo? Bastaria, até porque um deles estava lá no Paraná, mais próximo, de onde nós sabemos, infelizmente, se compra muita arma, que é o Paraguai. Nenhuma força de segurança séria pode ignorar. Outros fizeram um juramento de lealdade ao Estado Islâmico por meio de um site que oferece uma gravação do texto que deve ser repetido a quem deseja fazer parte do grupo terrorista. Apesar de não haver interação, a pessoa que faz esse juramento passa a achar que faz parte do Estado Islâmico. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, classificou as prisões como um caso isolado e afirmou que agências de inteligência de outros países estão ajudando a monitorar possíveis ameaças terroristas nas Olimpíadas. Mas até o momento, nenhum indício foi encontrado. Não temos aqui nenhuma informação de que membros do Estado Islâmico para cá se deslocaram para fazer qualquer tipo de atividade. E nós não temos isso não só no nosso nível de inteligência, mas no nível de inteligência dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, de Israel e assim por diante.
E a revista Veja publicou uma foto que seria de alguns dos presos na operação de hoje. Na imagem aparecem Vitor Magalhães e Antônio Andrade dos Santos, o primeiro à direita e o primeiro à esquerda da foto. Os dois homens no centro não foram identificados. Levantamento da revista aponta que 32 brasileiros já juraram fidelidade ao Estado Islâmico. E de acordo com o juiz Marcos Josegrey da Silva, que expediu os mandados de prisão nessa operação de hoje, 2 dos detidos já foram condenados por homicídio. Ainda de acordo com o juiz, os presos têm idades entre 20 e 40 anos. O juiz reiterou que não é possível dizer que há uma célula do Estado Islâmico atuando aqui no Brasil e que é preciso esperar o fim das investigações. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre essas prisões. A prisão de um grupo de brasileiros sob a suspeita de que estariam planejando atos terroristas durante a Olimpíada é uma espécie de estreia do Brasil no mundo do terror banalizado. Foram expedidos 12 mandados de prisão. Pelo que eu pude apurar, essas pessoas integram uma lista maior de 42 brasileiros que são simpatizantes do Estado Islâmico e que estão sob monitoramento das autoridades de segurança. O presidente Michel Temer acompanha os desdobramentos desse caso. As autoridades fizeram o que tinha que ser feito. Por todas as informações disponíveis, esse é um grupo de amadores. Não se sabe por hora nem mesmo se seriam capazes de praticar atos terroristas. Mas amadores já agiram em outros países. Nessa matéria, não é recomendável pagar para ver. No mundo do terror banalizado, a excepcionalidade tornou-se algo permanente. E seria uma ingenuidade supor que a boçalidade humana que mantém o mundo sob o império do imprevisível não seria capaz de se manifestar no Brasil. Boa noite. E a imprensa internacional online publicou imediatamente as informações do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Alguns sites destacaram o amadorismo dos presos. A rede CNN emitiu alerta de notícia e publicou que a polícia brasileira prendeu 10 suspeitos de planejar atos terroristas durante as Olimpíadas. O New York Times relata que o ministro da Justiça disse que a ABIN trabalha junto com serviços internacionais de inteligência e a Polícia Federal, uma força de investigação brasileira similar ao FBI. O britânico The Guardian informa que a polícia prendeu um grupo supostamente ligado ao Estado Islâmico e reproduz a declaração do governo brasileiro de que se trata de um grupo absolutamente amador. O El País, da Espanha, também abriu destaque na primeira página do site com foto de um soldado brasileiro vigiando o Parque Olímpico do Rio. O La Nación da Argentina destacou que o grupo tinha jurado lealdade ao Estado Islâmico pela internet, mas não se comunicou com um grupo jihadista. E após as prisões, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, voltou a afirmar que a cidade não corre risco de ataque durante os Jogos. Eu estou super tranquilo com essa questão. Eu acho que, eu tenho dito isso, essa área que eu menos interfiro, mas eu acompanho o trabalho das Forças de Segurança do Brasil, das agências de inteligência, que estão várias agências de inteligência internacionais aqui já há algum tempo, né? Eu acho que a gente não corre risco nenhum, né? O trabalho vai ser muito firme, tem sido firme e essa é uma demonstração disso. Vamos agora ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O prefeito do Rio, depois que teve a notícia de que a Polícia Federal andou aí prendendo uns candidatos a terroristas na Olimpíada, saiu correndo para dizer que está tranquilo. Bom, isso aí ele está repetindo, o Temer que fez um vídeo dizendo que tudo vai acontecer numa boa no Brasil. E o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que também advertia que estava tudo bem e que não tem possibilidade de terrorismo no Brasil. Agora que pegaram todo mundo, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, entrou aí nessa relação de autoridades brasileiras querendo acabar com o terrorismo, como aquela história do goleiro que sopra a bola para fora do gol, né? Olha, é verdade aquilo que o Jungmann disse. Esse grupo de candidatos a terroristas brasileiros é um grupo de amadores burros. A minha pergunta é a seguinte: qual é o terrorista que não é burro e qual é o que é profissional? Nós precisamos de nos livrar de duas ameaças. A ameaça do terror propriamente dito e a ameaça da insistência das autoridades brasileiras em nos dar
uma falsa segurança com saliva. Nós estamos querendo ganhar a guerra terrível contra o terror, batendo a língua nos dentes. Assim não dá. Bom, eu estarei de volta na terça-feira, direto ao assunto. Alvo de investigação pelo Ministério Público e de apuração no Tribunal de Contas do Estado, a linha 5 Lilás do metrô teve a assinatura de 2 novos contratos que vão adicionar custos à obra. Essa linha, que deveria ter sido entregue há 2 anos, ficou para 2017 e já custou mais de 4,5 bilhões de reais. A obra do pátio de manutenção da linha Lilás, no Jardim São Luís, acaba de ficar 50% mais cara. Um novo contrato vai elevar o custo para 457 milhões de reais. O metrô diz que constatou a necessidade de reforçar as fundações e as lajes que sustentam as paredes do estacionamento subterrâneo de trens. Outra empresa contratada agora vai receber 100 milhões de reais para obras de acesso e acabamento de 2 estações, ambas prometidas para 2014, mas que só devem ser entregues no fim do ano que vem. Nós temos a linha 5, com 10 estações sendo construída, já bem adiantada. Os 3 tatuzões, os shields, já estão inclusive saindo já. Deveremos entregar das 10, 9 estações o ano que vem. Uma obra desse tamanho, você tem obras complementares que são necessárias e são perfeitamente justificadas. A expansão da linha Lilás do Largo 13 até a Chácara Clabim começou em 2009. Das 11 estações previstas, apenas a Adolfo Pinheiro, inaugurada com 4 anos de atraso, foi concluída. Prazos e valores foram modificados mais de 50 vezes, a pedido das construtoras. Por causa das alterações nos contratos e do aumento do preço ao longo dos anos, o metrô vai ter de se explicar ao Tribunal de Contas do Estado. O órgão quer saber por que o orçamento não é compatível com o volume de material usado na obra, que já custa 4,5 bilhões de reais, mais de 1 bilhão a mais que o orçamento inicial. Na semana passada, o Ministério Público denunciou o abandono de 26 trens que foram comprados há anos, mas estão sem uso porque a obra atrasou. Os promotores querem condenar 8 agentes públicos, entre eles 5 ex-diretores do metrô e o atual secretário de Transportes do governo Alckmin, Clodoaldo Pelicione. Como esses trens foram feitos para trilhos mais estreitos, não podem ser usados em nenhuma outra linha. Em nota, o metrô informou que não é correto afirmar que houve elevação de custos na expansão da linha 5 Lilás e citou como exemplo o contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento no valor de 480 milhões de dólares. Segundo o governo paulista, só com esse financiamento houve uma economia de 134 milhões de dólares após a licitação da obra. A Justiça aceitou denúncia contra 3 pessoas acusadas de fraudar um contrato da SP Trans com uma empresa responsável pela limpeza de pontos de ônibus. Segundo o Ministério Público, houve favorecimento na licitação e os preços foram superfaturados. O contrato foi assinado em abril de 2006, na gestão de Gilberto Kassab. O valor inicial era de 6 milhões de reais, mas o contrato da empresa Egypt com a SP Trans teve vários aditivos. Essas alterações, segundo a denúncia do Ministério Público, fizeram o valor total pago pelo município chegar a mais de 45 milhões de reais em 2010. Segundo a Prefeitura, um dos funcionários que cuidava desses contratos será afastado do cargo por 120 dias. Ex-marqueteiro do PT, João Santana, e a mulher, Mônica Moura, assinam acordo para iniciar delação e são ouvidos pelo juiz Sérgio Moro pela primeira vez. Ambos já assinaram um termo de confidencialidade com a Procuradoria-Geral da República, documento necessário para formalizar o acordo de delação premiada, que ainda está em fase de negociação. O casal foi ouvido hoje pelo juiz Sérgio Moro, que determinou a prisão deles na Operação Lava Jato. Santana e Mônica estão presos há 5 meses em Curitiba. O ex-marqueteiro do PT e a mulher são acusados de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em função do recebimento de 4,5 milhões de dólares em
2013 e 2014 do representante no Brasil do estaleiro Keppel-FELS e fornecedor da Petrobras, o engenheiro Zvi Skornik. O valor seria uma contribuição à campanha pela reeleição da presidente afastada Dilma Rousseff. Formado em jornalismo, Santana ganhou o prêmio ESSO pela reportagem com uma testemunha-chave decisiva para o impeachment do presidente Fernando Collor. Mas foi no marketing político que ganhou destaque e dinheiro. Entrou nele após aceitar o convite do marqueteiro Duda Mendonça e ajudou na campanha em que elegeu o então desconhecido Celso Pitta como prefeito de São Paulo. Como marqueteiro, João Santana já coordenou as campanhas vitoriosas dos presidentes Lula e Dilma. Conquistou simpatia entre os petistas ao conseguir em 2000 que Antônio Palocci ganhasse a eleição para prefeito de Ribeirão Preto e de lá não parou mais. Sempre esteve presente nas principais campanhas do Partido dos Trabalhadores, entre elas a de Marta Suplicy em 2008 e de Fernando Haddad em 2012. Mônica Moura admitiu ao juiz Sérgio Moro que o casal recebeu dinheiro de Caixa 2 para a campanha eleitoral de Dilma Rousseff em 2010. O valor seria de R$4 milhões e 500 mil dólares. O Ministério Público Federal de Brasília reitera a acusação contra Lula e Delcídio do Amaral por obstrução à justiça. A Procuradoria da República no Distrito Federal confirmou a denúncia que havia sido oferecida em dezembro pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao STF. O caso tramitava no Supremo porque Delcídio do Amaral era senador e tinha foro privilegiado. Mas depois que ele foi cassado, foi para a Justiça Comum. Além de Lula e Delcídio, foram denunciados o banqueiro André Esteves, o empresário José Carlos Bunlai, amigo de Lula, e mais 3 pessoas. Todos são acusados de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato e de tramar a compra do silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, que acabou fechando acordo de delação premiada. O procurador Ivan Cláudio Marques fez acréscimos à acusação inicial, ampliando as descrições dos fatos, mas os detalhes correm em sigilo. Se o Tribunal Regional Federal aceitar a denúncia, os acusados virão réus no processo. Em depoimento anterior à Procuradoria-Geral da República, Lula já tinha dito que jamais conversou com Delcídio sobre a delação de Nestor Cerveró. André Esteves e José Carlos Bunlai negam as acusações. Câmara dos Deputados decide conceder ao deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB, o uso de um apartamento funcional em Brasília. O benefício é dado a todos os parlamentares que estão exercendo o mandato. Embora suspenso pelo Supremo Tribunal Federal por obstrução às investigações da Operação Lava Jato, o PMDBista continua com alguns benefícios. Mesmo afastado, Eduardo Cunha recebe o salário de R$ 33.700, mais R$ 92.000 de verba de gabinete. O doleiro Alberto Youssef, um dos primeiros delatores da Lava Jato, prestou depoimento hoje em uma ação penal aberta no STF contra Eduardo Cunha. Youssef foi a primeira testemunha de acusação indicada pelo Ministério Público, ouvida no processo em que Cunha é acusado de receber ao menos R$ 5 milhões em propina da Petrobras. Em delação, Youssef afirmou que Cunha tinha recebido a propina. O conteúdo do depoimento, no entanto, ainda não foi tornado público. Mudando um pouco de assunto, 7 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas em um incêndio numa clínica de reabilitação para dependentes químicos na cidade de Arroio dos Ratos, próxima a Porto Alegre. O incêndio teria começado por volta da 1h da madrugada. As chamas atingiram parte do centro de reabilitação, que fica em uma área isolada da cidade, a 60 quilômetros da capital gaúcha. 6 das vítimas morreram na clínica e uma a caminho do hospital. Outras 11 receberam atendimento médico. As vítimas estavam em salas fechadas, com grades, e não conseguiram escapar. Sobreviventes quebraram janelas para sair de uma das salas. 3 pessoas foram presas em flagrante depois do incêndio. Os detidos são o supervisor, o coordenador e o monitor da clínica, que tinha a chave do local onde as vítimas estavam trancadas. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. A Prefeitura de São Paulo inaugura a ponte Itapaiúna, que deve desafogar o trânsito para quem sai da região do Morumbi para acessar a Marginal Pinheiros. A nova ponte serve de alternativa para quem sai da região do Morumbi e precisa cruzar o rio no sentido Santo Amaro.
ou acessar a Marginal Pinheiros no sentido centro. Essa ponte complementa a operação da Ponte Laguna, inaugurada em maio, porque elas têm pistas em sentidos opostos. A intenção é desafogar o trânsito na Ponte João Dias. A Ponte Itapaiúna não tem verba pública. Entregue com 6 meses de atraso, ela foi bancada pela Odebrecht, que teve de compensar a cidade pelo impacto no trânsito causado por 2 grandes empreendimentos que a construtora, investigada na Operação Lava Jato, ergueu aqui na região. Hoje foi mais um dia de temperaturas amenas. Nesse momento, os termômetros da capital marcam apenas 13 graus e vai esfriar mais ainda ao longo dessa madrugada. Mas, segundo os meteorologistas, o fim de semana promete ser mais quente. Vamos à previsão com Mariana Armentano. O frio vai continuar, principalmente na madrugada. E, segundo os meteorologistas, não deve chover tão cedo aqui em São Paulo. Isso porque a massa de ar polar não permite a entrada de umidade. Com isso, o tempo fica firme pelo interior paulista e os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30%, o que já é considerado estado de atenção pela OMS. Por isso, olha, a recomendação é se hidratar bastante esses dias. Vamos ver algumas temperaturas? Em Marília, amanhã, mínima de 10 e máxima de 20 graus. Em Ribeirão Preto, teremos uma grande amplitude térmica, com mínima só de 11 graus e máxima de até 27. E em toda a faixa leste, incluindo aqui a região metropolitana, o dia começa com muitas nuvens, não chove, mas o tempo abre a partir da tarde e aí o sol predomina. Nessa madrugada, a mínima será de 10 graus por aqui e amanhã à tarde a máxima não passa dos 17. No final de semana, as noites vão continuar frias, mas esquenta durante o dia. Faz até 23 graus no sábado e 25 graus no domingo. O IPCA 15, índice considerado prévia da inflação oficial, acelerou em julho. E essa alta reforça as apostas de que o corte de juros pelo Banco Central vai ficar cada vez mais distante. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, o IPCA 15 passou de 0,40% em junho para 0,54% em julho. Essa alta foi puxada principalmente pelos alimentos, que ficaram 1,45% mais caros, atingindo a maior taxa para os meses de julho desde 2008. As cidades de Goiânia, Curitiba, São Paulo tiveram as maiores altas de preço. E agora vamos ao comentário de Denise Campos de Toledo. O IPCA 15 superou as projeções, mas não alterou a expectativa de inflação ao redor de 7% no fechamento do ano. A pressão veio muito de alimentação e vai perder força com a normalização da oferta do feijão, do arroz, do leite. De qualquer modo, a inflação mostra resistência, o que até justifica a manutenção dos juros pelo Banco Central. Mesmo com a recessão e o dólar mais baixo, que induzem um comportamento melhor dos preços, a inflação este ano ainda deve ficar acima do teto da meta, que é 6,5%. Tem essas pressões inesperadas. Tem a indexação, que é a correção de preços e serviços com base na inflação passada. E tem as incertezas em relação ao ajuste das contas públicas. A nova equipe econômica vem gerando maior confiança em relação ao ajuste fiscal, com propostas de reformas como na Previdência, limitação de gastos, mas enquanto não houver dados mais concretos dessa esperada melhoria das finanças, o governo, com gastos acima da receita, continua atrapalhando o controle da inflação. Isso foi destacado pelo Banco Central no comunicado que veio junto com o anúncio da manutenção da taxa básica em 14,25% ao ano. Só a previsão de inflação mais baixa não garante corte dos juros. Mas o ambiente é de maior confiança. Confiança no ajuste das contas públicas, no comportamento da inflação, na reversão da crise. E por causa desse ambiente mais favorável, a expectativa ainda é de alguma redução da taxa básica antes do final do ano. Portanto, podemos fechar 2016 com 2 dados favoráveis à retomada do crescimento, que é a inflação mais baixa e juros um pouco menores. Além de outras medidas, claro, que também podem ajudar, como a aceleração das concessões, de privatizações, fora a retomada de investimentos e aumento das exportações. Ao contrário de alguns meses atrás, agora há um horizonte de reorganização da economia. Eu volto na segunda, até lá. Agora as notícias internacionais. Depois de decretar estado de emergência, a Turquia suspende a aplicação da Convenção Europeia de Direitos Humanos.
O governo turco declarou que a Convenção Europeia de Direitos Humanos deve ficar suspensa enquanto durar o estado de emergência. A convenção, instituída em 1953, reconhece aos governos, em circunstâncias excepcionais, a faculdade de suspender, de forma temporária, limitada e controlada, certos direitos e liberdades. Segundo Ankara, não vai ser aplicada a lei marcial e não vai ser imposto toque de recolher. O vice-primeiro-ministro informou que o estado de emergência deve durar de 40 a 45 dias a partir de hoje e não 3 meses, como anunciou o presidente Tayyip Erdogan. A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa alertou que o estado de emergência não poderia justificar medidas desproporcionais, como a proibição de viajar a trabalho imposta aos professores universitários. E aqui em São Paulo, o Centro Cultural Brasil-Turquia declarou que o estado de emergência instalado depois da tentativa de golpe é o fim declarado da democracia turca. O presidente do Centro Cultural Brasil-Turquia, Mustafa Göktepe, falou em entrevista coletiva sobre a tentativa de golpe. Este estado de emergência é o fim da democracia declarado, na minha opinião. Faltam poucas coisas. Uma é o fim das tramitações com a União Europeia, outro o fim da aliança com a OTAN. Se for assim, a Turquia vai ser realmente um país isoladíssimo, apenas o Erdogan e seus simpatizantes vivem em paz, o resto vive um exílio como uma prisão ao livre. O centro se apresenta como entidade inspirada no movimento civil islâmico Hizmet, criado pelo clérigo Fethullah Gülen, acusado pelo presidente turco Recep Erdogan de ser o mentor do golpe. Göktepe se diz preocupado com a perseguição na Turquia a todos os ligados ao Hizmet e a Gülen. Ele não duvida da veracidade da tentativa de golpe, mas acusa o governo de deixar acontecer para se aproveitar da situação e poder demitir ou prender em massa quem é contra o presidente Erdogan. Os expurgos já atingem cerca de 58 mil pessoas. Tem pessoas demitidas aqui, culpados, acusados de golpe, que morreu um mês atrás. Poxa, o cara participou do golpe sexta, mas morreu um mês atrás. Significa claramente que essa lista é pronta há muito tempo. Autor do atentado em Nice teve ajuda de pelo menos 5 cúmplices para organizar o massacre. A informação é do procurador de Paris. O procurador François Molin disse que a investigação avançou e confirmou que o ataque foi premeditado. O tunisiano Mohamed Boulel planejou a ação durante meses com a ajuda de pelo menos 5 cúmplices. 2 franco-tunisianos, um tunisiano, um albanês e uma franco-albanesa foram apresentados à justiça sob a acusação de conspiração terrorista e homicídios. Nenhum deles era fichado pelos serviços de inteligência. A análise do celular do assassino revelou muitos contatos entre eles. As impressões digitais de um dos suspeitos foram encontradas no caminhão usado para atropelar a multidão no Passeio dos Ingleses. Também foram encontradas novas imagens com uma foto de um artigo sobre o Captagon, uma droga popular usada por jihadistas terroristas. E o Jornal da Gazeta, edição das 10, fica por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você. Uma boa noite para você, muito obrigado pela companhia. A gente se vê amanhã às 10 horas. Vocês ficam agora com o Rony Von no Todo Seu. Tchau. Confira uma noite do pijama para lá de animada no Hoje Tem. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.